Então, quando eu estou aprendendo algo fácil como mesa, parece mais fácil perceber, não? Certamente com 2 ou 3 anos é provável que a gente já consiga fazer isso. Mas quando nós chegamos à idade adulta, algumas ideias são mais difíceis de entender do que outras, especialmente coisas perceptualmente óbvias como mesas. Por exemplo, capitalismo, um sistema político. Se eu estou tentando aprender algo, isso significa que eu li um livro sobre o tema e daí eu sei, eu posso categorizar como algo que eu sei, ou é algo que eu tenho que voltar a isso, né, para fazer uma conexão? No objetivismo isso se chama, é uma teoria espiral do conhecimento. Para explicar esse processo de conhecimento você tem que ir e voltar. Como funciona esse processo? Bem, é a forma como nossa mente trabalha. Não é como se começássemos um certo dia e hoje eu vou aprender biologia e depois história e depois matemática. Eu não vou seguir para matemática ou biologia até eu aprender tudo. Então eu vou aprender primeiro biologia e vou terminar tudo, vou ter o conhecimento completo disso, e o meu conhecimento de biologia vai ser totalmente completo, e daí sim eu vou seguir para a física, a filosofia. Não, não é assim que funciona. Não é assim que o conhecimento humano funciona. O conhecimento está sempre revisando o que sabemos. Você tendo uma estrutura conceitual que permite isso. Mas conforme nós adicionamos conhecimento além da mesa, por exemplo, do conceito de mesa, de abstração para abstração, nos afastando cada vez mais do nível perceptual, torna-se mais e mais abstrato e complexo. A metodologia se torna mais crucial, que ela seja seguida com rigorosidade. Mas vamos usar um exemplo para concretizar isso. Por exemplo, o conceito filosófico, como causalidade, que eu mencionei antes. Quando nós somos crianças, nós aprendemos causalidade de diversas formas. Eu fecho os meus olhos, não vejo, eu abro e vejo. Então, a causalidade ligada à minha consciência. Por exemplo, eu chuto uma bola numa superfície plana e ela rola. E ela vai rolar. Sempre que eu rolar a bola, numa superfície plana, ela vai fazer isso, vai rolar. Aí eu estou tendo uma ideia muito básica de causa e efeito. Eu não tenho uma palavra ainda para ela, porque eu não preciso de uma palavra. É um fenômeno tão universal, alguma coisa causa outra, isso levou àquilo, isso foi o que foi necessário para que a outra coisa aconteça. Você pode organizar de diversas formas, mas nós não temos palavras naquele momento. Mas não precisamos dela. A causalidade não é um axioma. Não é percebida como a existência e a consciência diretamente, mas é um corolário do axioma da identidade. A ação aplicada à mudança e requer diversas observações para chegarmos ao conceito de causalidade, mesmo implicitamente. Mas a minha primeira percepção da causalidade, ela é muito generalizado. Ele é muito como a bola que rola. Então a primeira ideia que temos de causalidade, ela vem de dentro. Quando eu faço coisas, eu tenho um objetivo consciente ou propósito.
Então eu fui à loja porque eu precisava de comida, então eu fui no mercado. Por que você foi por que você foi ao mercado? Porque eu estava com fome. Seres humanos primitivos só tinham uma noção teleológica ou de causalidade final. Por isso que havia espíritos, deuses ou um deus, essas ideias. Existe uma consciência lá fora, como eu. O sol está. Então ele surge como eu saio da cama. Nós atribuímos a nossa consciência ao mundo. Então tivemos que aprender algo sobre causa e efeito, causalidade final, que causa e efeito pode ocorrer sem nenhum propósito consciente. E aí que começa a ciência. Então, por exemplo, os deuses não causam a maioria das coisas. Por exemplo, então as mudanças os rios vão criando, o sal, por exemplo, ao mesmo tempo que vão passando. Daí que surge aquela ideia que tudo é água. Então aí surge a primeira, ao comportamento dos rios, né? Mas essa ciência, que deixa fora os deuses, deixa fora explicações teleológicas, e mais do que isso, conforme desenvolvemos mais conhecimento, começamos a entender melhor a causalidade. Por exemplo, a ciência moderna nos ensinou que existe uma relação íntima entre matemática e física. Para fazer física teórica, você precisa saber matemática avançada. A única forma de fazer isso é usar a matemática. Nós estamos descobrindo relações quantificáveis. E naquele nível de abstração, a única forma que podemos pensar é em fórmulas matemáticas. Então, cada vez mais elevado, aumentando o nosso nível de integração. Mas a causalidade em si, mesmo que tínhamos uma ideia primitiva, ao fechar os olhos, a rolar uma bola, com cada nova descoberta, tanto na história humana como sobre nós mesmos, eu tive que revisar e refinar meus conceitos de causa e efeito, entendê-lo melhor. Agora eu sei como opera com objetos físicos, como opera com seres humanos. Agora eu entendo o que eu quero dizer quando falo com causa e efeito aqui. Eu entendo que a diferença, por exemplo, entre causação teleológica, eu fui na loja porque estava com fome, ou causação mecânica, eu fui na loja porque eu tinha um carro que me levava até lá. Mas esse é um grande exemplo de uma teoria espiral do conhecimento. O nosso conhecimento da causalidade é muito primitivo. É um corolário de uma ação. É algo que aprendemos na nossa infância, implicitamente, antes de termos um termo causalidade. Mas quando chegamos nesse termo e criamos um conceito causa e efeito, nosso conceito de causalidade já estava sofisticado e vai continuar a ser melhorado. E é isso que eu quero dizer por uma teoria espiral do conhecimento. O nosso entendimento da causalidade enriquece cada vez que nós voltamos a um conceito, mesmo que fosse um conceito bem primitivo, talvez um dos primeiros conceitos, né? E talvez ele operasse mesmo antes de termos um termo, uma palavra para isso.